Boa noite, profanos. Peço que vocês esqueçam um pouco dessa carne que vos fala, pois quem aqui está não é mais o mesmo. Peço que vocês me acompanhem na jornada de hoje, em mais um Conto do Meia-Noite. Uma certa noite de lua cheia, as sombras me guiaram até um bairro empresarial da cidade de São Paulo. E por lá eu vaguei entre profanos que corriam desesperadamente para voltarem aos seus lares. E vaguei até que uma multidão aglomerada me chamou a atenção. Aproximando-me da aglomeração, eu pude descobrir que se tratava de um profano que havia cometido suicídio. Pelo estado do seu corpo, ele havia caído de um dos andares mais altos do prédio mais próximo. Apenas mais um dia normal de trabalho. Nada para se ver. Continuei vagando em busca de algo realmente interessante até que um outro profano resolveu cometer suicídio. Seu corpo caiu a poucos passos de mim e fez um estrago ainda maior do que o último. Até então eu permanecia relutante em acreditar que algo de estranho estava acontecendo por ali. No final das contas, eram apenas profanos se suicidando. Mas eu comecei a mudar de opinião quando um terceiro corpo veio ao chão. Decidido a encontrar a fonte do desejo repentino pela morte, eu busquei por entre as ruas tumultuadas daquela região alguma energia que vibrasse de maneira estranha. Porém não obtive muito sucesso. Em minha caminhada, contudo, eu passei por uma pequena loja de artigos para presente. Uma sem nada de especial. Porém, o único balconista que trabalhava por ali olhou diretamente para mim. Não através de mim, mas ele pôde me ver por trás do meu esconderijo de sombras. E isso sim chamou minha atenção. Movido pela curiosidade, eu entrei no estabelecimento. O balconista parecia nervoso, e o seu nervosismo se intensificava cada vez que eu me aproximava mais. Eu podia ver o suor brotando em sua face, e os seus olhos se movendo agitadamente como se apontassem para algum lugar. Eu tentei seguir o olhar do balconista, mas tudo que eu pude ver foi alguns bonecos de porcelana e um velho catador de sonhos empoeirado. Eu tentei falar com o balconista, mas ele não respondeu, forçando a impressão de que não era capaz de me perceber por ali. Mas eu ainda podia sentir o seu olhar caindo diretamente em mim. Quando eu finalmente desisti de estabelecer qualquer contato, um casal entrou na loja no exato momento em que eu estava saindo. Resolvi ficar um pouco mais para ver a reação do balconista para com o casal, mas o que realmente me surpreendeu foi a reação do próprio casal. Eles entraram com uma visível empolgação. Precisavam comprar um presente para uma amiga qualquer. Mas antes mesmo de começarem a procurar por algo, eles simplesmente desistiram. Era como se toda a empolgação do começo houvesse desaparecido. E eles então saíram da loja, seus rostos livres de qualquer emoção, seus olhos vazios e seus caminhares seguindo sem qualquer motivação. Eu então saí daquela loja e os segui até eles entrarem em um dos altos prédios comerciais. De fato, algo por ali estava muito estranho. Algo aconteceu com o casal quando eles entraram naquela loja, mas eu mesmo não pude ver nada. Não pude perceber nada do que acontecia ali. Passei algum tempo parado naquele mesmo lugar, pensando sobre o que eu havia presenciado quando, de repente,
2 corpos caíram em minha frente. Pelo pouco que havia para se identificado nos corpos, eu pude ter certeza que era do casal. Naquele instante, enquanto os profanos se aglomeravam ao redor dos corpos, eu voltei para a pequena loja de presentes, de volta para aquele balconista misterioso. Em outros tempos, eu simplesmente esperaria para pegá-lo em flagrante. Porém, neste caso, como claramente ele conseguia me ver, eu simplesmente entrei na loja e, uma vez que estávamos sozinhos, me materializei, exigindo algumas respostas. Eu o agarrei pelo pescoço com tanta fúria que imaginei que ele desmaiaria, o que serviu para me fazer manter a calma. O balconista, então, apontou o seu dedo para o velho catador de sonhos e começou a falar algo, ou pelo menos tentar balbuciar alguma coisa. Antes que o balconista pudesse pronunciar a sua primeira palavra, uma forte energia ecoou, me afastando dele com um forte empurrão. E então aquele profano começou a se contorcer como se sofresse de terríveis dores. Seja lá o que o profano queria dizer, tudo que ele conseguiu pronunciar foram alguns gritos de dor. O balconista caiu no chão, por detrás do balcão, ainda se contorcendo e agonizando. Sua coluna parecia se mover por baixo da camisa como se estivesse viva. Algum tempo depois, a camisa branca começou a ser tingida de vermelho e o sangue começou a escorrer pelos braços e pingar, criando uma considerável poça no chão. Os gritos se tornavam horríveis, mas ainda assim parecia que ninguém do lado de fora da loja se importava. Logo a camisa, completamente embebida em sangue, se rasgou, revelando uma criatura bizarra. Era pouco maior do que uma ratazana. Sua estrutura óssea ficava por sobre a pele e sua cabeça que se resumia a uma grande boca repleta de dentes, como os dentes de um roedor. Sem nariz, sem olhos, nem ouvidos. Então logo a criatura infernal entrou em contato com o ar, ela correu o mais rápido que pôde em direção à rua, fugindo com agilidade incomparável. Parecia que os profanos na rua também não conseguiam ver a criatura. Eu então voltei para as sombras e caminhei pelas ruas, desta vez prestando atenção a cada detalhe. Aquela ratazana do inferno não conseguiria sobreviver por muito tempo na atmosfera desse plano. Ela precisaria tomar um corpo de algum outro profano o quanto antes. O problema é que essas criaturas conseguem esconder completamente a sua existência. Minha única chance de encontrá-la seria achar algum profano capaz de ver através do meu esconderijo de sombras. Logo as ruas se tornaram mais desertas, os postes de iluminação eram engolidos pelas trevas e a gente já podia ver pelo horizonte que a noite se aproximava. Já cansado de buscar, eu resolvi voltar para aquela loja. Ainda havia uma questão sobre aquele catador de sonhos que eu precisava verificar. Isso considerando que o lugar não estivesse cheio de policiais, já que alguém estava morto lá dentro. Como um golpe de boa sorte, enquanto eu caminhava na rua da pequena loja, eu avistei um profano, o único que passava por aquela rua, e ficou claro que ele também podia me ver, pois ele tentou fugir assim que eu quis. Sem pensar duas vezes, eu evoquei meus pés, que saíram das sombras avançando ferozmente em direção àquele profano, me rasgando de forma que ele morresse rapidamente. Fazer o quê? Era um pequeno preço a se pagar. Aquele profano morreria de uma forma ou de outra mesmo. Isso supondo que a ratazana do inferno realmente o tivesse possuído. Mas pelo menos ele morreu sem muita dor. Infelizmente, a criatura acabou saindo daquele corpo despedaçado por meus cães. Teria sido bem mais divertido se fosse apenas um infeliz acidente. Mas foi útil, pelo menos. Ainda que a criatura fosse ágil demais, meus cães puderam pegá-la.
Ele não pôde viver por muito tempo, já que não havia mais tantas pessoas pela rua. No final, ela correu até não conseguir mais. Caiu no chão e gemeu de dor enquanto a pele por baixo de seus ossos queimava lentamente. Mais um trabalho completo. De volta à pequena loja, eu encontrei um outro profano atrás do balcão. Este sustentava um olhar calmo e confiante, também olhando diretamente para mim, mas ele estava claramente possuído. O profano esperou pacientemente que eu me aproximasse. E então, me desafiou. Muito bem, meia-noite. Você ainda usa esse nome? Você conseguiu se livrar do meu pequeno escravo, mas está longe de se livrar de mim. Você pode matar aquele humano, porque ele já estava condenado, mas este que eu estou usando de escudo está em perfeitas condições. Você não pode me tocar. Tendo dito isso, ele apanhou o seu catador de sonhos e saiu pela porta com passos calmos e seguros, se despedindo com a promessa de que ainda nos encontraríamos em algum lugar deste plano perdido. Aquele bairro estava salvo, mas aquela entidade menor, que muitos profanos insistem em chamar de demônios, havia escapado desta vez. Agora vocês sabem o que acontece à noite, profanos. Acreditem vocês ou não,